Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a Umbanda e o meio ambiente. Antes eu peço para quem não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, acompanhe a gente pelas redes sociais, hashtag Projeto Tijolinho, www.tuquesalto.com.br, para adquirir as nossas camisetas, para nos ajudar na nossa sede. E a maioria de vocês já sabe o porquê do Projeto Tijolinho, né? Vamos lá, a Umbanda e o meio ambiente. Em alguns vídeos vocês já me ouviram falar para que nós temos que proteger a natureza, que a gente tem que fazer o que eu chamo de oferenda ecológica. Não só eu, são várias casas, vários terreiros, vários centros que hoje se utilizam, né, da oferenda ecológica. Por que disso? Para cuidar da natureza, não é? Afinal, o nosso Brasil é um país tão privilegiado, pois há um vasto território, recursos em abundância, sejam minerais, hídrico, vegetais. Talvez não tenha sido por acaso, né, gente, que a Umbanda surgiu por aqui. Os orixás da Umbanda vinculam-se às forças da natureza. E assim, o ar é de Oxalá, as pedreiras são de Xangô, o mar azul é de Iemanjá, os rios e cachoeiras são de Oxum, as chuvas de Ansan, as matas e as faunas de Oxóssi, os metais, ferro, manganês, são de Ogum. Além da natureza, outro elemento fundamental para entendermos a Umbanda é o povo brasileiro, né? Nosso povo possui na sua formação uma enorme religiosidade. E essa mistura entre estrangeiros, nativos, nos trouxe, entre outras dádivas, nossa criatividade, nossa alegria, a religiosidade e simplicidade, a religiosidade dos nativos, a humildade, a musicalidade dos negros. Daí o resultado da Umbanda. Criança, pureza, caboclo, simplicidade, e os pretos velhos, a humildade. E diante disso, o que é importante entendermos no dia de hoje é que a gente precisa conservar e preservar o meio ambiente. E quando a gente fala no âmbito religioso, além de muitos outros, né, porque é uma educação que a gente tem que ter diante desse desenvolvimento sustentável. Então a gente tem que se permitir agir de acordo com o cuidar e evitando o que a gente tem que fazer. A gente tem que, muitas vezes eu passo em determinados locais e ali tem oferendas arriadas, né, como a gente fala, com garrafas, com copo, com taças. E eu, particularmente, eu peço licença, porque eu sei que não tem aquela energia naquele material, naquele objeto. Eu peço licença e retiro. E simplesmente jogo no lixo. Por quê? Porque são elementos, são materiais que podem prejudicar a natureza. E não só isso, né, gente? Pode machucar um bichinho quando quebra, pode até o nosso próprio carro, né? Pode passar em cima de vidro, essas coisas. Então, a coisa é muito além, né, do que a gente imagina. Então, cabe a gente, como umbandistas e religiosos, a gente tomar essa consciência de cuidar da nossa natureza. Afinal de contas, se os orixás, se aquilo que a gente cultua, se essa energia que a gente cultua é a energia do bem, é a energia do amor, é a energia do cuidado, por que a gente vai sujar a natureza? Por que a gente vai sujar a casa deles, não é verdade? E a gente sabe que o que é utilizado ali na oferenda,
a energia que se é usada, por exemplo, quando você coloca um padê para Exu, por exemplo, é a comida ali, né, o alimento, aquilo que você manipula a sua energia. Então, o alguidar não faz parte, a garrafa não faz parte, embora o alguidar não tem problema porque é de barro, tá, gente? Mas aparentemente falando, né? Depende do local que a gente... E isso é outra coisa, né? Local onde a gente vai arriar a nossa oferenda, onde a gente vai oferendar. Isso também é importante. A gente não tem que deixar a mostra no meio da cidade, na frente de porta de banco, encruzilhada onde se moram pessoas. Afinal de contas, eu acabei de falar, a gente tem um território aqui enorme, né? Onde todas as cidades têm locais aí que a gente possa estar oferendando sem mostrar para ninguém, não é? E como a gente sabe que essa colocação, né, desses trabalhos nos reinos corresponde aos nossos orixás, guias, protetores, o que se utiliza é a energia desses elementos. Então é o álcool de um marafo, de uma cachaça, de uma pinga, para quem não sabe, é o álcool e o trigo, a cevada. Então são aquilo que a gente utiliza, aquilo que a gente manipula no nosso dia a dia como alimento. Então é essa energia que eles vão estar utilizando, né? E a mesma coisa, eu falei do alguidar, né? O alguidar é quando a gente se coloca, dependendo do local, infelizmente dá uma má impressão. A gente não precisa disso. A gente já sofre preconceito demais. Então eu particularmente, o que eu coloco? Eu coloco uma folha de mamona, uma folha de bananeira. Eu formo ali como se fosse a mesa, fazendo a vez ali do alguidar. E aí sim é que eu vou oferendar os meus outros elementos. A bebida, por exemplo, eu costumo, porque toda oferenda vai uma bebida. A bebida, ou eu uso, eu vou dar um exemplo de uma fruta, um maracujá. Então eu vou abrir o maracujá e eu vou colocar a bebida nele, fazendo de um copo. Se eu tô falando de Exu, seja qual for, então eu vou pegar o pimentão ali, eu vou limpar ele e formar um copo, e ali eu vou colocar a bebida. E dessa forma a gente vai ajudando, né? A gente vai ajudando a natureza. Então a gente não deve colocar recipientes, é totalmente desnecessário permanecer a oferenda ali no local. Os orixás da água, por exemplo, eles recebem com muita alegria tudo aquilo que é orgânico, que se reintegra mais fácil à natureza. Então é o que? São os grãos, são as flores naturais, são as frutas. O próprio perfume, gente, não tem problema também a gente jogar à beira-mar, né? Porque o perfume, principalmente o alfazema, né? A gente costuma oferendar aí pra minha mãe de cabeça, odoiar minha mãe. Os doces. Então, tudo isso são presentes que a gente pode oferendar e sem prejudicar a natureza. E em outros vídeos eu já falei para vocês que também não adianta a gente fazer oferenda por fazer. Então não adianta eu fazer uma oferenda enorme se eu não tiver um sentimento enorme. Gente, vocês já perceberam, né? Que é só eu começar a gravar, vocês escutam um miado lá no fundo, né? Minha gatinha querendo chamar a atenção, porque essa é a hora que eu deito com ela lá no quarto, deixo ela um pouquinho comigo, enquanto eu tô vendo televisão, enquanto eu tô respondendo os WhatsApp. E eu tô na sala, meu marido já tá no quarto, e ela tá na porta miando. Então vocês devem estar ouvindo ela aí no fundo, né? Mas a mensagem que eu queria passar para vocês, eu tenho certeza que vai ser bem ouvida, aceita e entendida. Como eu falei no começo do vídeo, são muitos outros, né, irmãos aí, pais e mães de santo, falando sobre esse tipo de oferenda, né, onde a gente tem que realmente preservar a natureza. Então eu conto com a colaboração de vocês, tanto que quando a mãe ensina algum ritual aqui para vocês, eu sempre ensino também a fazer o descarte, e esse descarte também de uma forma muito natural, né, para que não agrida aí a natureza. Vou ficando por aqui, agradeço quem ficou comigo nesse vídeo até agora, nesse vídeo. Na semana que vem, né, hoje é sábado, então segunda a gente ainda tem a mensagem da cigana, e provavelmente eu vou fazer um podcast, mas semana que vem, quinta-feira, eu prometo estar
no vídeo com vocês, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, acompanhe a gente pelas redes sociais. Hashtag Projeto Tijolinho, www.tuquesalto.com.br. Vou estar sempre aqui falando do quê? De Umbanda, mas falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.